Bom dia, minhas amadas irmãs. Maravilhosa semana eu desejo para vocês. Semana abençoada, debaixo dos cuidados do Senhor. E eu estou aqui hoje com a minha Bíblia para compartilhar um pouco mais, dela, dessa palavra maravilhosa que Deus tem nos dado, todos os dias, esse privilégio de poder aprender um pouco mais com Ele, de sentir Ele falar conosco. E eu quero compartilhar com vocês. Vou estar lendo um versículo maravilhoso que eu estive meditando nele hoje. Está lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 4, que diz o seguinte: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Lindo versículo, né? Esse versículo é Deus, o próprio Deus que está falando. E ele está falando a respeito do seu filho Jesus, em um cenário maravilhoso, onde aconteceu o batismo de Jesus, ali por João Batista. Quando aconteceu aquela coisa linda que é descrito aqui nesse capítulo 3, que fala que o Espírito Santo vem como uma pomba, fala que uma voz do céu diz essas palavras a respeito de Jesus ali, a confirmação da figura de Jesus como Salvador. E aí eu fiquei maravilhada quando eu fiquei pensando a respeito da profundidade dessa frase que Deus disse a respeito de seu filho Jesus. Ele dizendo: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. E eu fiquei pensando, nessa atitude de Jesus que trouxe alegria ao coração de Deus. Essa atitude de obedecer, de escolher, ser o Salvador, de escolher morrer, por nós, por cada um de nós, pela humanidade que estava perdida. E isso deu alegria ao coração de Deus. Me recordo também na palavra de Deus de vários personagens que trouxeram alegria ao coração de Deus. Um deles é o livro de Jó, onde Jó é citado, e aí é dito ali por Deus palavras lindas a respeito do caráter de Jó, como um homem obediente, como um homem que andava com Deus, que temia a Deus, que se desviava do mal. Então Deus também tinha alegria na vida de Jó. Depois vai acontecer uma série de coisas e Deus vai provar o seu amor ali. Satanás também, tentando ali a vida de Jó, fazendo todas aquelas coisas com a permissão de Deus. E Deus demonstrando o seu amor, o seu poder depois ali no cuidado, com Jó e restituindo a ele todas as coisas. E eu fiquei pensando, amadas irmãs, como Deus tem nos visto. Essa alegria Deus tem tido para conosco, de olhar para nós, como Ele olhou para o seu filho e disse que Ele lhe trazia alegria, como Ele olhou para Jó e tantos outros personagens bíblicos e encontrou temor, encontrou busca, pela santidade. E eu fico pensando como Deus tem me visto, Deus trouxe essa reflexão ao meu coração. Como as pessoas nos veem? Porque pode ser que para as pessoas eu passe uma imagem diferente da que Deus tem a meu respeito, porque Deus ele vê por dentro, Deus faz essa leitura de nós, como nós somos, E eu espero em Deus que Ele possa encontrar em mim, quando Ele olhar para mim, quando Ele olhar para você, essa alegria que Ele encontrou ao ver tantos personagens bíblicos e ao olhar para Jesus, Essa atitude de obediência, que ela seja algo arraigado dentro de nós. A identidade de Jesus, Logo após esse episódio do seu batismo, foi colocado em questão. Foi colocado em questão se Jesus realmente era o Filho de Deus, se ele realmente tinha poder, se ele realmente ia ser o Salvador de toda a humanidade. Ele é levado ali pelo Espírito de Deus ao deserto, onde ele fica ali 40 dias e 40 noites, e Satanás chega ali para poder tentá-lo. E aí Satanás vai tentar Jesus de várias formas, na natureza física, na natureza emocional. Eu fico imaginando as condições de Jesus ali, enfraquecido, emocionalmente, psicologicamente, mas nutrido espiritualmente. A nutrição espiritual de Jesus ali é demonstrada de uma forma extraordinária, porque as suas respostas denotam que ele estava ligado com o Pai. E aí nós vamos observar
que na nossa vida, várias vezes, como a identidade de Jesus foi colocada em questão, nós somos também colocados a nossa identidade em questão. Nas nossas relações familiares, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, como esposa, como mãe, como filhos, como líderes na igreja, como membros de igreja, como funcionários de uma empresa, como líderes de uma empresa. Quaisquer funções que nós venhamos desempenhar, seja no ambiente familiar, ou seja na sociedade, em qualquer lugar, a nossa identidade cristã, ela é colocada em questão. E como é que nós temos saído, né? Qual identidade tem prevalecido em nós? É a identidade de Cristo, da pessoa de Cristo arraigada em nós, com suas características? Ou nós temos apresentado a identidade de que nós somos pessoas que andam conforme o mundo anda, né? Que a gente possa realmente ter as respostas de Jesus, buscar as respostas de Jesus no nosso comportamento e no nosso dia a dia. Jesus é colocado ali em questão sobre se ele é o Filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, que a nossa identidade venha se afirmar enquanto filhos. Nós temos que pensar, queridos, que Jesus foi tentado ali sobre a questão da fome, né? Primeiro momento ali que ele é indagado. E ele estava de fato com fome. E aí a gente fica pensando assim, o que foi dito para ele, né? Satanás falou assim, pega essas pedras e transforma em pães. E ele diz o que é mais lindo, né? Que ele diz ali, é como se ele dissesse, a minha alma está nutrida. Eu estou robustecido pela palavra de Deus. E o que me importa é essa nutrição espiritual, muito mais do que a nutrição carnal, porque o meu corpo ele vai perecer. O corpo é perecível, mas a alma não. A alma, ela vai para uma eternidade e ela precisa se conservar, né? Permanentemente nutrida para que a gente possa alcançar, né? Eu fico imaginando o valor que Jesus dá a essa questão do nosso espiritual. É colocado em xeque ali também sobre a questão do poder de Deus, né? Se és o Filho de Deus, atira-te daqui, né? Ele é levado a um lugar alto e os anjos vão te amparar, você não vai se machucar. E aí ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito, porque nós não podemos tentar o nosso Deus. Nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós pensamos, até de forma desnecessária às vezes. Né? Nós não podemos tentar o nosso Deus, colocar em questão o poder dele em cuidar de nós, porque ele de fato já tem feito isso. E aí Jesus coloca para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, um momento também que ele é colocado ali é sobre a questão do poder. E aí Jesus vai dizer para ele, né, que ele não negocia a sua identidade, né? E mostrou tudo para ele, diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus então diz para ele, né, que para ele se afastar dele, que ele já tinha um Senhor, que era o único Senhor, que era Deus, e que ele não ia negociar isso com ninguém. E aí Jesus, olha, vai dizer para ele no final aqui, olha, vai embora Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então ele põe um ponto final naquela tentativa de Satanás negociar a identidade dele. Ele põe um ponto final e ele diz que só a ele, só Deus deve ser adorado. E eu fico pensando, minhas amadas irmãs, quantas vezes nós negociamos isso? Quantas vezes as pessoas são colocadas em situação de poder? Seja o seu poder como pai, você tem usado de forma abusiva, seu poder como mãe tem sido usado de forma abusiva, o seu poder como líder na empresa, como líder na igreja, né? E você tem feito pessoas sofrerem com o poder, né? Entre aspas, que você tem.
Então, quantas pessoas, quantos líderes se dizem cristãos e têm usado isso para maltratar as pessoas? Jesus não. Jesus disse: vou servir ao meu Deus. Né? Somente a Ele eu devo servir. Então, que nós possamos observar isso também. E naquilo que foi nos dado enquanto poder, porque não, a palavra de Deus diz que tudo vem do alto. Nós não temos nada por merecimento ou por conquista pessoal, né? Porque nós temos condições, o nosso Deus, tudo vem dele para nós. Que a gente possa ser instrumento de Deus, com qualquer poder que ele nos der, para abençoar as pessoas. E que a gente possa não ser senhor de nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente também é tão senhor de nós mesmos. A gente se acostuma tanto com as nossas características, a gente acostuma em ser ignorante, a gente acostuma em ser grosseiro, a gente acostuma em ser melancólico, a gente acostuma com tudo e aquilo passa a fazer parte de nós e a gente não quer se desvencilhar dessas características porque elas fazem parte de nós. Mas Deus nos chama para dizer: olha, a minha identidade é a de Cristo. E olha como Jesus disse aqui: vá embora, que a gente possa expulsar mesmo da nossa vida tudo aquilo que está em nós, tudo aquilo que nós somos, para que Deus venha ser Senhor, para que Ele venha realmente reinar em nós. E aí, uma palavra linda, né, que esse último versículo aqui, do versículo 11 do capítulo 4 diz: então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Jesus foi cuidado por anjos. Deus está pronto a cuidar de nós, se nós abandonarmos tudo em prol dele. Que ele seja o primeiro nas nossas relações, que ele seja o primeiro na nossa vida, que ele seja primícias de tudo em nós e que a gente venha lutar todos os dias contra as coisas que Satanás tem colocado para nós e em nós, para que a gente venha desobedecer e se afastar do nosso Deus, porque o nosso objetivo é o reino dos céus. Nosso objetivo é obedecer ao nosso Deus. Tenha um bom dia. Deus abençoe.